Um acidente de moto catapultou não somente o corpo de Steve Weber, mas também o seu espírito em outro estado de ser. Depois de múltiplas cirurgias e semanas em coma, Steve teve a melhor experiência de sua vida. Ele acredita que foi ensinado a linguagem do universo. E esta é a sua história. Sou um motociclista, e num domingo à tarde, saí para dar uma volta, e um caminhão fez uma curva à esquerda e bateu bem na minha lateral. Eu estava de cabeça erguida, eu fiquei muito ferido, eu tive uma lesão cerebral traumática. Tive uma fratura na coluna, meu quadril foi quebrado, minha perna foi quebrada, eu tive lesões internas. Um dos médicos mais tarde me disse que geralmente isso é um relatório de autópsia e não um registro médico, então eu tive muita sorte. Fui colocado numa cirurgia de emergência, fiz várias cirurgias, tiveram que me estabilizar e colocaram todas essas hastes e pinos e parafusos juntos para me colocar de volta. Então fui colocado em terapia intensiva. Para o resto do mundo eu passei 3 semanas em coma, mas no meu corpo, em mim, eu estava em outro lugar. Um lugar, que eu chamo de, entre aqui e ali. Antes de eu ter essa experiência eu era zero na escala de espiritualidade, não era que eu não fosse uma boa pessoa, eu era. Mas eu era tão ocupado com a vida, apenas pagando as contas, cuidando das crianças e fazendo essas coisas, eu realmente não pensava em espiritualidade. Esse lugar que eu estava, das primeiras coisas que percebi é que o tempo não existe do jeito que é aqui, o tempo existe lá e o tempo existe aqui. Não havia nascer do sol, não havia pôr do sol. Uma das primeiras coisas que me ensinaram lá foi a linguagem do universo, seguida do que eles chamam de revisão de vida. Eu não sabia o que estava acontecendo, porque o primeiro lugar em que estava era um cenário de vida profissional, não havia nada diferente, exceto que eu comecei a ver pessoas que eu não via há anos nesse trabalho. Eles não mudaram nada desde a última vez em que me lembrava deles, eu vi pessoas que eu vi ontem. Depois de algum tempo, comecei a ver as mesmas pessoas que eu conhecia de meia idade, porém comecei a vê-los como jovens. Comecei a ver pessoas que eu conhecia, homens como mulheres, e as mulheres como os homens, e comecei a ver as mesmas pessoas que eu conhecia em todos os tipos diferentes de nacionalidade, todos os tamanhos, formas e cores. E o que eu estava sendo ensinado era como ver o Espírito em todos e em tudo. Eu ainda era capaz de reconhecer as pessoas que conhecia independentemente da forma que estivessem. A primeira coisa que me ensinaram foi como reconhecer o Espírito em todos, independentemente de como eles se pareçam. E então a próxima coisa que me aconteceu foi que eu percebi que tudo ao meu redor tinha um espírito, não só pessoas, mas plantas, animais, árvores, o planeta, o universo, tudo tinha um espírito. E então percebi que havia uma semelhança em todos esses espíritos. Comecei a perceber que estamos todos conectados, e que juntos formamos um espírito. E esse espírito é o Criador. O Criador e a criação são um. Tudo o que vemos, tudo o que somos, é uma manifestação do Criador. E isso realmente me trouxe muita felicidade, porque parecia que eu tinha valor nesse momento. Eu tinha valor como parte do universo. A maneira como posso explicar isso é que todos nós juntos formamos a consciência do Criador. Eu não vi nenhum brilho ou luzes que eu tivesse que entrar, ou nenhum parente perdido. Eu estava sendo ensinado a linguagem do universo, a forma como o espírito funciona. A próxima coisa a qual fui exposto é o que é muitas vezes referido como revisão de vida, e assim tive a oportunidade de rever toda a minha vida, poder ver o espírito e entender completamente todas as coisas que aconteceram comigo. E o significado por trás de que tudo na vida é uma experiência de aprendizado, tudo impulsiona a esse crescimento espiritual. E assim com o passar do tempo é que eu senti que estava tão à vontade. Imagine a vida se você não tivesse nenhuma preocupação, e tudo o que você sentia era amor e felicidade ao seu redor. Isso era o efeito da revisão de vida. Para mim o propósito da vida é experimentar a vida, é aproveitar a vida.
Essas foram as lições mais importantes que aprendi em primeiro lugar. Agora, em segundo lugar, eu fui encarregado desses jovens. E mais uma vez foi em outro ambiente de trabalho. E eu deveria mostrar a eles como deveriam fazer o trabalho deles. Mas eles não me ouviram de jeito nenhum. Não me ouviram em nenhum momento. Eu me encontrei com meu guia espiritual, a quem achava que era o dono do lugar em que eu estava trabalhando. E ele me dava as instruções que eu ia ensinar às crianças. Eles me ouviam. E eles se espalhavam. E eu simplesmente não conseguia entender o que estava acontecendo. E então um dia esse espírito que eu vi, quando ele me tocou é que eu vi algo naquela pessoa. E vi um reflexo de mim mesmo. De repente percebi que aquela pessoa era o meu eu superior. Uma vez que meu eu superior me tocou e se comunicou comigo, tudo mudou, mas quando eu reajustei a minha mente, e eu vi o espírito das crianças que tudo mudou. E aí então eles estavam me ouvindo. Então eu finalmente cheguei à conclusão de que eu não estou aqui para ensinar essas crianças, e que realmente estava lá para preparar aquelas crianças para uma encarnação humana. Elas nunca tiveram a experiência de encarnação humana, e essa foi a razão pela qual eu estava lá, enquanto estava sendo testado para ver o quão bem eu aprendi a espiritualidade e para ver onde o meu próximo passo em espírito. Então eu fui para um último lugar, naquele lugar, entre aqui e ali. Na cidade em que moro em Kings Park, existe um lugar que chamamos de Blefe, e é onde todos vão no final do dia e tomam café e ver o pôr do sol. Por isso no final de cada dia é que eu ia ver o pôr do sol com esses dois caras que eu conhecia da cidade, que estavam nos seus 80 anos, John e Joey, dois velhos amigos meus, e eu assistia ao pôr do sol com eles. E isso aconteceu, eu não podia contar quantas vezes, mas definitivamente mais perto do infinito do que uma parte regular do tempo em que eu estava lá. Eu estava em coma por 3 semanas, mas o tempo em que eu estava naquele lugar era como de muitas vidas, e eu tive tantas experiências. Eu não senti nada além de felicidade naquele lugar, e eu me sentia feliz como quando eu me sentava com John e Joey e assistia ao pôr do sol. Mas então, um dia quando eu estava sentado lá com John e Joey, eu vim para a percepção de que John e Joey estavam mortos. De repente eu estava tipo, o que aconteceu aqui? Eu perguntei a eles, e eles me disseram que estavam aqui para ter certeza de que eu estava bem. Mas não aconteceu, não faz sentido para mim, porque eu estava bem, eu não entendi. E então, enquanto eu estava sentado lá, contemplando ao pôr do sol, o sol ficou mais brilhante, e mais brilhante, e mais brilhante e então eu não aguentei mais e fechei os meus olhos, e quando eu senti que poderia abrir meus olhos novamente, e eu abri os meus olhos, eu estava no meu quarto de hospital. Aquele era o meu tempo, o lugar entre aqui e lá, e eu sentia essa energia, esse impulso todos os dias para me levantar da cama, não importa o quão horrível eu me sentisse, eu estava feliz, porque eu sabia que no final de um dia eu estaria melhor. Foi um desafio. Mas eu digo que foi a melhor experiência da minha vida, não voltaria a um dia antes do acidente por nada, porque mudou profundamente a minha vida de uma forma tão bonita e maravilhosa. Obrigado por assistir ao vídeo. Se você gosta de experiências como esta, por favor clique no botão gostei e se inscreva no canal, pois isso nos ajuda a divulgar mais relatos neste formato para espectadores interessados. Deixe-nos saber o que você achou do vídeo de hoje nos comentários abaixo. Até ao próximo vídeo.